Meus irmãos, a partir de hoje, pelos próximos cultos, nós teremos uma série de palavras a respeito da principal filosofia da JBN: contágio. Esse é um termo que há tempo já caracteriza a JBN, mas hoje, diante de tudo que nós estamos passando, esse termo tem sido muito utilizado. No sentido literal, essa palavra contágio, ela diz a respeito da transmissão de uma doença de uma pessoa para outra, de uma forma direta ou indireta. Ou seja, se eu estiver doente, de algo que seja transmissível ao ter contato com uma pessoa, eu posso transmitir a ela, contagiá-la, ou mesmo se eu tocar algum objeto, se eu passar por algum objeto e depois alguma pessoa tiver contato com aquilo, ela também pode ser contagiada. No seu sentido literal, contágio é isso. Mas aqui trazendo para a nossa realidade, partindo desse pressuposto, desse conceito literal que nós entendemos a respeito do que é o contágio, nós podemos entender que quando nós somos alcançados pelo Evangelho, quando nós somos tocados pelo Evangelho, nós passamos a ter a responsabilidade de, através das nossas vidas, transmitir isso a outras pessoas. Uma pessoa transformada por Cristo deve refletir a luz de Cristo em sua vida, de tal forma que outras pessoas sejam contagiadas por essa presença. Na Bíblia nós podemos citar diversos exemplos a respeito do que é o contágio, mas aqui eu queria me ater a um livro da Bíblia, Atos. E por isso vou ler com vocês, se você tiver com a sua Bíbliazinha aí, com o seu celular, ou mesmo na tela, Atos capítulo 8, versículo 4. Atos capítulo 8, versículo 4, um versículo muito curto, para nós refletirmos. Assim diz: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Nós estamos aqui no seguinte contexto. Lembre-se que Jesus, após crucificado e ressurreto, ele deixa uma instrução aos seus discípulos que esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E assim os discípulos fazem. Até que então, no dia de Pentecostes, eles são cheios do Espírito Santo. E ao serem cheios do Espírito Santo, inicia-se ali a igreja primitiva. A Bíblia nos relata que aqueles discípulos que ali foram cheios começam a pregar com muita ousadia. E cada dia mais e mais pessoas são acrescidas à igreja. A Bíblia nos relata que começa então a igreja primitiva a viver um momento muito lindo. Eles dividiam tudo o que eles tinham, eles recebiam a palavra diretamente dos apóstolos, eles viam milagres e maravilhas acontecendo. Mas de repente, começa a haver uma perseguição à igreja daquela época. O maior exemplo dessa perseguição, o primeiro mártir da igreja foi Estevão, um dos diáconos escolhidos que, por proclamar o Evangelho, por viver aquilo que Cristo deixou para eles, ele é apedrejado. E a partir do martírio de Estevão, começa uma grande perseguição à igreja daquela época. E aqui muito protagonizado por Saulo de Tarso. Agora eu quero que vocês, junto comigo, imaginem aqueles irmãos que estavam vivendo numa plenitude muito grande de comunhão com Deus e de comunhão entre si. Eles estavam vendo milagres e maravilhas acontecerem ao seu redor. Eles estavam sendo alimentados pela palavra diretamente pelos apóstolos que viveram com Jesus. Imagine como eram os cultos que eles viviam. A Bíblia nos fala que eles cultuavam no templo todos os dias. Imagine como que era. Mas de repente uma circunstância acontece que começa a haver uma perseguição, e por causa disso é necessário que eles se dispersem, que eles fujam de Jerusalém, a maioria deles. Pensando aqui com a minha cabeça humana, frágil, talvez a reação natural de muitos fosse
desanimar, ficar triste, sem a vontade de cantar uma bela canção. Mas eles não. A Bíblia nos relata, como no versículo que eu já li, que por onde eles passavam, mesmo fugindo, eles iam pregando a palavra. Esses homens e mulheres, eles estavam de tal forma contagiados pelo Evangelho, que mesmo diante de uma perseguição e fuga, ao invés de simplesmente se esconderem, eles passaram por todos os lugares, levando essa mensagem, contagiando outras pessoas. Eu poderia citar aqui diversos personagens e quero falar com vocês a respeito de alguns deles, para mostrar qual o poder que uma vida usada nas mãos do Senhor tem de contagiar outras vidas. O primeiro deles é Filipe. Filipe também foi um dos diáconos escolhidos na igreja primitiva, e ele também houve a necessidade dele fugir. Aqui ainda em Atos 8, a partir do versículo 5, fala que ele teve que ir para a cidade de Samaria. E ali em Samaria ele começou a anunciar o Evangelho. E a Bíblia nos fala que quando a multidão ouviu Filipe e viu as obras que eram praticadas por ele, deram atenção à sua palavra e houve grande alegria naquela cidade. O que eu quero aprender e o que eu aprendo com essa passagem? Filipe anunciou a palavra. Ele estava ali falando, mas houve uma coisa que foi muito determinante para que aquela população de Samaria desse ouvido à sua palavra. Aquilo que eles viram em Filipe. Filipe aqui, ele chamou muito a atenção pelos sinais que aconteciam através da vida dele. Isso pode acontecer ainda hoje através da minha vida e da sua. Mas sobretudo aqui eu quero destacar que mesmo que não aconteçam sinais mirabolantes através da sua vida, há um sinal que deve ser notável na sua vida: a transformação. Filipe conseguiu trazer uma alegria a toda uma cidade por causa das palavras que ele proferiu, da pregação que ele trouxe, mas muito por causa da sua vida e da atitude que ele tinha. O que as pessoas ouvem e veem em você? Elas olham para a sua vida e veem Cristo? É claro que todos nós falhamos, nós pecamos, somos falhos porque somos humanos, mas sobretudo a imagem de Cristo deve refletir em minha vida e na sua. Portanto, para que através de nós possamos contagiar outras pessoas, é necessário que a nossa vida, as nossas atitudes, falem mais do que as nossas palavras. Filipe ainda teve uma outra passagem muito interessante. Acho que um dos rolês mais aleatórios que a gente tem na Bíblia. Filipe e o eunuco etíope. A Bíblia nos relata que Filipe estava ali em Samaria, então Deus fala com ele para que ele vá até uma estrada que fica no deserto e ali fica esperando até uma carruagem passar. E ele vai. E ele vai caminhando, não pensem que naquela época tinha Uber, tinha carro, tinha helicóptero, não tinha. Ele foi andando até o deserto, uma estrada. Sabe-se lá quanto tempo ali ele esperou até que aquela carruagem passasse. Então passa uma carruagem, dentro daquela carruagem há um homem, um eunuco etíope, que estava lendo Isaías. Então Deus fala mais uma vez a Filipe: corre atrás daquela carruagem. E ele vai, e ele ouve o homem lendo Isaías e pergunta: você está entendendo o que você lê? E o homem responde a ele: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E chama ele para subir aquela carruagem. Para contagiar pessoas, nós temos que ter obediência a Deus, mas também temos que ter disposição. Temos que dispor das nossas energias, dispor das nossas forças. Mas então, Filipe fala a respeito de Cristo para aquele homem.
E através das palavras de Filipe, aquele homem é contagiado pelo Evangelho. E contagiado de uma tal forma que ele fala a Filipe: o que me impede de ser batizado? E Filipe então manda parar e batiza o homem ali à beira de um rio que estava. E a Bíblia ainda nos relata, que torna esse rolê mais aleatório ainda, que quando eles subiram das águas, o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou ele para uma outra cidade. E a Bíblia fala ainda que, chegando àquela cidade, Filipe continua pregando e viajando e pregando por onde ele estava passando. Portanto, eu quero que vocês pensem comigo uma coisa. Filipe tinha acabado de pregar a uma cidade inteira, mas de repente Deus tira ele disso e fala: vai para um lugar porque tem uma pessoa que precisa ser alcançada. Para Deus, uma vida tem importância. Pode ser que de repente Deus vai te colocar à frente de um grupo, à frente de uma multidão para lhes pregar a palavra, e aquela multidão vai aceitar a palavra que você está trazendo. Mas pode ser que Deus vai te colocar diante de uma pessoa que necessita da palavra dele, e você tem que estar disposto a contagiar aquela pessoa. Eu poderia ainda citar Ananias. Ananias era um homem que estava em Damasco. Ele também havia fugido de Jerusalém e havia estabelecido, junto com outros irmãos, uma igreja em Damasco. E ali estando, certo dia Deus fala com Ananias e chama: Ananias. E Ananias desde já responde: eis-me aqui, Senhor. E aqui eu já entendo algo: disponibilidade. Quando Deus te chamar, não questione, só se coloque à disposição de Deus. Ananias responde: então eis-me aqui, Senhor. Então Deus fala: olha, vai até a rua chamada direita, você vai entrar numa casa e lá terá um homem chamado Saulo. Ele está orando, vai lá orar por ele. Aí Ananias pega e pensa: ué, mas eu sei quem que é esse Saulo aí. Senhor, pensa aqui comigo. Esse Saulo não foi aquele que estava vindo para cá matar a gente? Não é aquele que começou a perseguição aos cristãos e que já matou um monte de cristão? Tem certeza, Senhor? Claro que estou parafraseando. E Deus fala: vai lá. Ele é um instrumento escolhido nas minhas mãos. Então Ananias obedece, mesmo tendo essa desconfiança, e aqui eu quero trazer de todo o coração para vocês. Muitas vezes nós, como humanos, temos uma mania horrível de julgar as pessoas falando: esse não tem mais jeito, esse não adianta nem eu falar nada, porque Deus não vai fazer nada, ele não quer nada com nada. Não interessa o passado da pessoa. Quando Deus te manda na vida de alguém, você tem que fazer de tudo para que aquela vida seja impactada pelo Evangelho, para que aquela vida seja contagiada pela palavra que você tem. Não cabe a mim e a você desconfiar daquilo que Deus tem preparado. Então Ananias chega diante de Saulo, ora por ele. As escamas, a Bíblia fala como se fossem escamas que estavam nos olhos de Paulo, porque ele estava cego, e caem, e eles ali fazem uma oração, e Paulo continua um tempo ali em Damasco. Então Ananias, por se colocar à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, e mesmo diante das desconfianças, por obedecer a Deus, foi um homem usado por Deus para contagiar Saulo, ou Paulo, que foi o maior, ou um dos maiores evangelistas da igreja primitiva. Cristo poderia fazer essa obra sozinho, é claro, mas não. Cristo quis mostrar que, mesmo ele tendo o poder para fazer tudo sozinho, ele conta comigo e ele conta com você, para que outras vidas sejam contagiadas pelo Evangelho. Posso ainda citar outros dois exemplos: Enéas e Dorcas, ou Tabita. Esses exemplos são em Atos 9, a partir do versículo 32, nós temos o relato dessas vidas. Enéas foi um homem que
morava em Lida e era paralítico há mais de 8 anos. Então, de repente, Deus manda Pedro aonde ele estava. E Pedro, ao encontrar a Enéas, manda que ele se levante e cura Enéas. E aqui no versículo 35 de Atos 9 diz: todos os moradores de Lida e de Sorona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Tabita, ou Dorcas, era uma mulher que vivia em Jope e era uma discípula de Cristo, era uma mulher fiel, ela tinha um ótimo testemunho, mas de repente ela sofreu de uma enfermidade e morreu. Sabendo disso, os discípulos mandaram chamar Pedro, que foi até onde ela estava, falou: Tabita, levanta-se. Ela ressuscitou. E aqui no versículo 42 diz: a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Nesses dois casos eu poderia falar como Pedro foi essencial para contagiar a vida daquelas pessoas. Mas aqui eu quero falar de Enéas e Dorcas. Porque eles foram pessoas que foram curadas de suas enfermidades. E Dorcas ressuscitou. E através daquilo que as pessoas viram Deus procedendo na vida deles, muitas pessoas se converteram. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez por você? Faça com que as pessoas vejam tudo que Deus fez na sua vida, para que através disso essas pessoas sejam contagiadas. Talvez você foi curado de uma enfermidade, talvez Deus te tirou de um momento de angústia, de uma depressão, de uma crise de ansiedade, talvez Deus te abriu uma porta de emprego, talvez Deus, Ele pode ter feito tanta coisa por você e você simplesmente esquece de mostrar para as pessoas: olha, isso daqui não fui eu, foi Deus que fez na minha vida. Através daquilo que Deus fez na vida de Enéas e Dorcas, muitas pessoas se converteram e foram contagiadas pelo Evangelho. No capítulo 10 de Atos, nós temos ainda a história do centurião Cornélio. A Bíblia nos fala que esse era um homem que era temente a Deus, ele e sua família. Em determinado dia ele teve uma visão e um anjo lhe respondeu às suas orações, dizendo que as orações dele e as esmolas deles tinham chegado até Deus. E lhes indica: mande algumas pessoas até Jope para buscar Pedro. E ao obedecer aquilo que Deus mandou, ele manda 2 dos seus servos até Pedro. E no meio disso tudo, Pedro então também tem uma visão. E quando Pedro estava entendendo aquela visão que Deus lhe deu, chegam aqueles homens mandados por Cornélio até ele, e eles chamam, eles dormem ali e no outro dia vão até Cornélio. E no versículo 27 de Atos 10 diz: conversando com ele, aqui Pedro conversando com Cornélio, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. A Bíblia então nos diz que Pedro ali anuncia o Evangelho àquelas pessoas, e de tal forma que aquelas pessoas, enquanto Pedro ainda falava, foram cheias do Espírito Santo, e depois Pedro ainda os levou para ser batizados em águas. Aqui nós vemos Pedro sendo mais uma vez usado por Deus, mas eu quero aqui que nós notemos uma coisa. Cornélio recebeu uma visão, ele recebeu uma visão. Mas quando Pedro chegou até a casa dele, ele encontrou ali várias pessoas, não somente Cornélio. Então Cornélio poderia muito bem falar: olha, tá, vamos chamar Pedro aí, eu vou ficar aqui esperando e vou receber essa palavra sozinho. Mas ele decidiu chamar sua família e alguns amigos mais próximos para ouvirem essa palavra. E a Bíblia nos fala do avivamento que houve naquela casa, através da vida de Pedro, da pregação de Pedro, mas influenciado pela vida de Cornélio. Então muitas vezes nós podemos ser instrumentos na mão de Deus, não através das nossas palavras, não através de nossa pregação, ou
de uma oração, enfim, mas um simples convite que você faz para uma pessoa pode ser algo determinante na vida daquela pessoa. Que através da vida de Cornélio, nós entendemos e vemos que um convite pode ser uma forma de você contagiar outras pessoas para o Evangelho. Em Atos 18, nós temos ainda o exemplo de Priscila e Áquila. Um casal que também fugiu de Roma, porque ali também houve uma grande perseguição aos cristãos e foram morar em Corinto. E chegando em Corinto, ali eles encontraram Paulo. E Paulo morou com eles por algum período. Eles foram contagiados por Paulo. E a Bíblia nos relata que mais ou menos 1 ano e meio eles moraram junto em Corinto e trabalharam juntos até que Paulo foi viajar e levou eles junto e deixou-os em Éfeso. E quando ali estavam em Éfeso, a Bíblia nos relata que chega até aquela cidade um judeu chamado Apolo, um homem culto de grande conhecimento a respeito da Escritura. E Apolo começa a pregar naquele lugar, e Priscila e Áquila veem Apolo pregando. Mas Apolo, embora fosse conhecedor das Escrituras e conhecesse até mesmo a Cristo, a Bíblia nos fala que ele conhecia apenas o batismo de João Batista. Priscila e Áquila, vendo aquilo, eles chamam Apolo para ir à sua casa. E estando Apolo ali, eles ensinam a Apolo a respeito da plenitude do Evangelho, a respeito do Espírito Santo. E a Bíblia então nos relata que Apolo começa então a pregar e vira um dos grandes evangelistas daquela época. Priscila e Áquila foram pessoas, era um casal que foi contagiada por Paulo. Mas ao verem alguém que tinha potencial, mas que não tinha pleno conhecimento, eles se disponibilizaram a ensinar a respeito do Evangelho. E ensinaram uma pessoa que virou um grande evangelista. Não interessa a posição que eu ocupo ou que você ocupa. Não interessa o nível de espiritual que você está ou acha que está. Se você ver uma pessoa que precisa receber a palavra, invista tempo na vida daquela pessoa. E aqui eu não poderia deixar de citar Paulo. Paulo é um dos personagens mais impressionantes da palavra. Porque desde a sua conversão, nós vemos o poder avassalador que Cristo tem de contagiar as pessoas. Quando Paulo começou a pregar, ele encarou uma desconfiança muito grande por causa do seu passado. E aqui eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua. Talvez você tenha tido um passado que hoje você olha e tem vergonha. Mas talvez ao falar de Cristo para alguma pessoa, alguém pode até desconfiar da sua palavra por causa do passado que você teve. Mas a Bíblia então nos traz um relato muito interessante em Atos 9, versículo 22. Porque ele nos diz que a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Ou seja, por causa do seu passado, de tudo de ruim que ele tinha feito em seu passado, ao demonstrar a transformação que Cristo fez em sua vida, a sua pregação tornava-se ainda mais poderosa. Não tenha vergonha do seu passado no sentido de tentar escondê-lo, mas mostre para as pessoas que mesmo que você tenha feito as piores coisas no passado, hoje a sua vida foi transformada por Cristo, e use isso para pregar o Evangelho. Através da vida de Paulo, muitos sinais e maravilhas aconteceram. A Bíblia nos relata que até os lenços e aventais que Paulo usava eram pegos e colocados sobre enfermos, e esses enfermos eram curados. Fala isso em Atos 19. Isso acontecia só no passado?
ainda hoje, através da minha vida e da sua, milagres podem acontecer na vida das pessoas. Creia nisso. É claro que não caia nesse charlatanismo que tem por aí, do pessoal vender toalhinha, vender caneta, até feijão agora estão vendendo aí, né, para curar coronavírus. Não caia nesse charlatanismo, mas tenha plena convicção que Jesus, que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para curar qualquer enfermidade. Deus tem poder para curar enfermidade física e enfermidades da alma. Deus tem poder para curar a sua vida e tem poder para curar através da sua vida. Paulo demonstra ainda que muitas vezes para contagiar pessoas são necessárias estratégias. Em Atos 17 nós temos um exemplo muito interessante a respeito. Quando Paulo vai a Atenas. Atenas, a época, hoje nós vemos a mitologia grega que existe, era um lugar que existiam diversos altares para diversos deuses. E Paulo começa a andar por aquela cidade, ver todos esses altares e fica meio desesperado. Mas como que eu vou pregar o evangelho para essas pessoas que são tão idólatras? Então, nessa andança, Paulo se encontra diante de um altar que está escrito: ao Deus esquecido. E usando isso, ele começa a pregar para os atenienses e começa a falar de Cristo para aquelas pessoas. A Bíblia nos relata que algumas pessoas desdenharam, mas nos fala também que muitas pessoas foram tocadas pelas palavras de Paulo e seguiram a Paulo. Muitas vezes hoje você pode estar pensando: poxa, eu queria falar de Cristo para determinada pessoa, para determinado grupo, mas eu não sei como fazer. Eu não vejo uma abertura, eu não vejo como entrar, não sei. Peça sabedoria e estratégia para Deus. Deus vai te mostrar como você pode trabalhar na vida das pessoas e contagiar essas pessoas. Paulo ainda mostra que o contágio gera arrependimento e transformação. E aqui eu queria ler Atos capítulo 19, dos versículos 18 ao 20. Fala: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e o queimaram publicamente. Calculado o valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Aqui, a palavra nos mostra que através da pregação de Paulo, as pessoas foram de tal forma contagiadas, de tal forma impactadas, que eles começaram a se arrepender e confessar os seus pecados e declarar os seus pecados e pedir por transformação de vida. O evangelho só tem uma eficácia verdadeira se ele transformar a sua vida. E ele só vai transformar a sua vida se você abrir a porta do seu coração para que ele entre e mexa naquilo que precisa ser mexido. A palavra, o evangelho deve gerar transformação em sua vida, mas também deve gerar transformação através da sua vida. Há um exemplo que é bastante corriqueiro, que fala que o cristão tem que ser termostato e não termômetro. Você regula a temperatura do ambiente através do termostato. O termômetro não, ele só mede a temperatura. Ou seja, eu, como cristão, não posso me adaptar aonde eu for. Se eu estou na faculdade, eu vou me adaptar aos costumes que as pessoas ali têm. Se eu estou no meu trabalho, ali eu vou me... Não, o ambiente tem que ser transformado pela sua presença enquanto cristão. Porque eu tenho que contagiar outras vidas e através da minha, através da sua, gerar transformação. Paulo, eu poderia discorrer em Atos inteiro, tem muitos relatos, mas eu poderia falar aqui nos capítulos 21 a 26, fala de quanto Paulo foi açoitado, foi preso várias vezes. A Bíblia é até difícil de você fazer a contagem de quantas vezes Paulo foi preso, porque tem relatos tanto em Atos como em algumas de suas cartas.
Ainda no capítulo 27, nós temos um naufrágio que Paulo encarou quando estava indo para ser julgado em Roma. E mesmo nesse naufrágio, ele prega o evangelho para as pessoas daquele lugar onde o barco naufragou. No versículo 28 fala que ele foi, no capítulo 28 fala que ele foi picado por uma víbora e ficou de boa e ainda saiu curando as pessoas ali, naquele lugar. Quem é Chuck Norris perto de Paulo, né? E no capítulo 28, é o último capítulo de Atos, nos 2 últimos versículos fala que Paulo, quando chegou a Roma, ficou 2 anos em prisão domiciliar. Ele pôde ficar numa casa, mas ali ele era acompanhado. Mas mesmo estando preso, ele continuou pregando o evangelho. Eu poderia ficar a noite inteira falando só a respeito de como a vida de Paulo nos mostra e nos ensina a respeito do que é contágio. Mas aqui eu quero terminar com algumas pessoas que são muito especiais. Eu falei de Filipe, de Ananias, de Enéas, Dorcas, de Cornélio, Priscila, Áquila, Paulo. Poderia falar de Pedro, poderia falar de Barnabé, poderia falar de Silas, poderia falar de Timóteo. Diversos personagens que através de suas vidas contagiaram outras vidas. Mas eu quero terminar em Atos 11, versículos 19 a 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Quem são essas pessoas? A Bíblia não as nomeia. Lucas não especifica aqui em Atos seus nomes. São anônimos. Que assim como esses diversos outros personagens que eu citei, foram usados por Deus para pregar o evangelho. Essas pessoas, esses anônimos, eles foram perseguidos por causa do evangelho e por isso tiveram que fugirem, mas por onde passaram foram contagiando pessoas. Essas pessoas, esses anônimos, poderíamos ser eu e você hoje. Pessoas que fazem a diferença onde quer que vão. Independente da circunstância, estamos dispostos a contagiar pessoas, a levar esse evangelho a pessoas. O que você está esperando? Eu te pergunto com toda sinceridade. O que você está esperando? Nós vemos o mundo indo de mal a pior. Ao mesmo tempo que, infelizmente, nós vemos diversas igrejas, diversos falsos mestres, que só envergonham o evangelho. Como eu citei, alguns que vendem feijão, outros que estão por aí, infelizmente, mais interessados, mais ocupados em adorar políticos do que em pregar o evangelho. E o que eu e você estamos fazendo? No meio de toda essa, com perdão da expressão, no meio de toda essa desgraça que o mundo vive, nós vemos cada dia mais pessoas sedentas por Cristo, sedentas pela salvação, procurando alguém que lhes dê uma palavra de fé, uma palavra verdadeira, uma palavra inspirada, uma palavra sem interesse, uma palavra de salvação e transformação. Nós recebemos o evangelho, fomos contagiados por Cristo, talvez contagiados pela vida de outras pessoas, mas ainda assim estamos parados. Pessoas estão morrendo sem Cristo, e nós estamos parados muitas vezes. O que você está esperando? Esses que eu relatei aqui, eles foram perseguidos. E
praticamente todos deles não tiveram uma morte natural, foram mortos, foram assassinados, foram decapitados, foram crucificados. Mas mesmo diante de toda essa circunstância adversa, eles não deixaram de levar esse evangelho. Muitos de nós têm frequentado igreja, até gostamos no momento do louvor, adoramos e tudo mais, mas quando chega num ambiente de trabalho, num ambiente de faculdade, as pessoas olham, é o famoso crente 007, ninguém sabe, um espião. O que você está esperando? Da mesma forma que aqueles perseguidos por onde passavam, pregavam o evangelho, essa missão agora é nossa. Essa missão agora é minha. Essa missão agora é sua. Cristo está à porta e nós temos sinais que nos indicam que Cristo está voltando. Mas Ele está esperando, porque Ele quer que cada vez mais pessoas sejam alcançadas, através da minha vida e através da sua vida. Eu quero que essa palavra de hoje te leve à reflexão. Uma autocrítica. Olhe para si mesmo. Primeiramente, alegre-se e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez pela sua vida. Mas como você tem retribuído isso? Como eu tenho retribuído isso? Será que eu tenho feito tudo que eu posso? Provavelmente não. Assuma como sua filosofia de vida, a filosofia da JBN, contágio. As pessoas têm que chegar perto de nós e a um simples toque, um simples falar, serem contagiadas pelo evangelho que vive na minha vida e que vive na sua. O que te falta? Glória a Jesus. Esse mundo precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo cada dia mais na minha vida e você precisa. Você conhece tantas pessoas que precisam ser tocadas, impactadas pelo poder que há em Cristo. Se coloque à disposição desse Deus. Se coloque à disposição, diga para Ele: eis-me aqui, faz conforme a tua vontade, envia-me para onde for, guia-me conforme for a tua vontade, dá-me sabedoria, dá-me conhecimento da tua palavra. Se apegue a essa palavra. Ore mais, busque mais a Cristo. Traga Ele para dentro de você, traga Ele para a sua vida, para cada detalhe da sua vida. Permita que Ele transforme a sua vida para que a partir daí as outras vidas possam ser transformadas através da sua. Permita-se ser contagiado pelo Evangelho de tal forma que as pessoas vão olhar para a sua vida e não ver a sua vida, mas ver a Cristo refletido em ti. Não mais o Jonathan, mas Cristo. É Cristo quem vive em mim, Cristo quem vive em você. Quem as pessoas estão vendo em sua vida hoje? Eu não quero aqui simplesmente lhe trazer uma acusação, mas eu quero sobretudo lhes trazer uma mensagem de esperança, sabendo que basta que você se prostre mais uma vez de todo o coração a esse Cristo, e Ele vai entrar de uma forma avassaladora na sua vida, e vai contagiar a sua vida de tal forma, que outras pessoas vão ver aquilo que Deus está fazendo, e serão também contagiadas.